Olá, meus queridos alunos. Espero que continue tudo bem com vocês e vamos lá para mais uma aula. E hoje a gente vai começar um assunto bem interessante que eu tenho me interessado, eu tenho estudado isso nos últimos anos, porque é muito importante na área de administração, né? Então você tem uma empresa qualquer, vai produzir algum produto, processo, serviço e alguém tem que consumir esse produto. E quando a gente fala tanto em gestão ambiental, ligado ao meio ambiente, preocupação ambiental e tudo mais, como que fica essa questão do consumo? É o que a gente chama de consumo sustentável. Então, essa semana a gente vai começar a estudar o comportamento do chamado consumidor verde. Mas o que é esse tal de consumidor verde? Um consumidor verde, também chamado de consumidor sustentável, é uma classe de consumidores que está crescendo cada vez mais. E a gente tem que prestar atenção. Talvez em um mercado ou em outro, essa classe de consumidores não seja ainda tão forte, tão prevalente. Mas a gente tem que começar a pensar nisso. De novo, aquilo que a gente tem conversado todas as outras aulas em sustentabilidade. É claro que quando você exporta para um mercado onde a preocupação ambiental é maior, você tem que prestar mais atenção nisso, né? Então a gente chama de consumidor verde aquele consumidor que tem atitudes de consumo voltadas para a preservação do meio ambiente. Então ele tem atitudes positivas que acabam contribuindo para o desenvolvimento sustentável do planeta. Mas prestem atenção, não adianta só produzir um produto que tenha menor impacto ambiental ao seu uso. Não é só isso que o consumidor verde está procurando. Eu já falei isso para vocês, né? O consumidor verde também está procurando empresas que no seu processo de produção produzam menos impacto. Empresas que na escolha de sua matéria-prima, escolham matéria-prima que produzem menos impacto. E assim por diante, tá? Então o consumidor verde ele não está preocupado só com o último ponto na cadeia de valor antes de chegar o produto, processo ou serviço até ele. Ele está preocupado com todo o ciclo de vida daquele produto. Professor, que interessante isso, né? Mas o que faz surgir um consumidor verde? O que pensa um consumidor verde? Como que eu posso entrar na cabeça dele para saber o que ele quer, o que ele precisa, o que ele pensa, o que ele construiu em relação a essa tal de preocupação ambiental e assim produzir um produto, um processo, um serviço para ele? Vamos estudar então um pouco sobre o comportamento desse tal de consumidor verde ou consumidor sustentável? Gente, por incrível que pareça, isso é muito estudado, tá? E entre os vários modelos de comportamento do consumidor verde, tem um que eu gosto muito, que é a de Hawkins e colaboradores, publicado em 2007. Hawkins e colaboradores colocaram que existem três grupos de influências que levam o consumidor verde, o consumidor sustentável, a ter tal comportamento. O primeiro são as influências externas, o segundo são as influências internas e o terceiro é a análise de autoimagem e estilo de vida. Professor, mas isso serve para qualquer tipo de consumidor. Claro, serve para qualquer tipo de consumidor, sim. Só que o consumidor verde, o consumidor sustentável, ele tem algumas características intrínsecas em relação a cada um desses fatores, tá? Depois que ele sofre essas influências, influência externa, interna, análise de autoimagem, estilo de vida, ele vai tomar uma decisão sobre a compra dele. Então, a tomada de decisão de compra por parte de um consumidor, especialmente um consumidor verde, ela tem algumas etapas também: reconhecimento do problema, busca da informação, avaliação e seleção de alternativas, compra e pós-compra.
Isso é bem típico de um consumidor verde, tá? Mas ele só vai tomar a decisão depois que ele construiu um comportamento de consumidor verde, sofrendo influência externa, interna, análise de autoimagem e estilo de vida, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco mais sobre o modelo de comportamento desse consumidor verde. Hawkins e colaboradores, quando a gente escreve ali, ó, só de curiosidade, et al, vem do latim et ali, que são e outros. Então, quando a gente lê isso, a gente fala e colaboradores, né? Não vai falar e outros, e colaboradores, tá? Então, eu quero que vocês vejam que Hawkins e colaboradores, em 2007, construíram um modelo. E ele está representado aqui nesse esquema, nesse desenho, digamos assim. Então, a primeira fase, o consumidor tem as influências externas. Então, fatores demográficos, status social, cultura, família, subcultura e grupos de referência. E daí, a partir disso, ele vai construir influências internas. Ele vai primeiro ter a percepção ambiental, vai a partir daí construir um envolvimento ambiental. Estão vendo ali dentro? Envolvimento ambiental, e daí ele vai ter motivação, razão e aprendizado ambiental. Com tudo isso, percepção, envolvimento, motivação, razão e aprendizado, ele vai construir o que a gente chama de memória ambiental. A memória ambiental vai proporcionar uma mudança de crença, uma mudança de atitude e uma mudança de comportamento ambiental. E essas mudanças é que formam a personalidade ambiental do indivíduo, tá? E daí ele vai ter uma percepção maior sobre o que comprar e uma preocupação maior no que comprar. Então, essas são as influências externas e as influências internas. Depois vem o terceiro grupo, que são a autoimagem e estilo de vida do consumidor verde. E essa autoimagem, estilo de vida, ela depende de fatores citacionais e estímulos de marketing. Quando a autoimagem, estilo de vida estiverem construído, vai mostrar quais são as necessidades, ou vai se construir as necessidades e desejos daquele consumidor verde. E daí ele vai tomar a decisão. O processo de decisão a gente vai ver na aula que vem, tá? Então hoje a gente vai chegar no o que forma o comportamento desse consumidor verde. Ô professor, que complicado. Não é tão complicado assim não, gente. Vamos com calma, vamos prestar atenção que vocês vão ver, e é lógico isso, porque esse modelo não foi inventado, ele foi pesquisado junto a consumidores verdes, então tem uma lógica. Professor, no que isso é importante para a gente? Opa, é importante porque eu sei exatamente a partir daí o que o meu consumidor verde quer. Eu sei exatamente a partir daí se ele está disposto a pagar mais e assim por diante. Isso é marketing, gente. Isso faz parte do marketing, tá? Então vamos começar a pormenorizar esse comportamento? Então vamos lá, vamos começar agora por influências internas no consumidor verde. Gente, então assim, eu estava falando para vocês. Aqui eu fiz um recorte lá, né? Mas eu recortei, gente, toda a primeira parte. Então tem as influências externas por fora. O que eu quero discutir com vocês nesse momento e que é um pouco mais complexo, por isso eu começo com isso, são as influências internas. Então, as influências internas é aquilo que o consumidor sente, pensa, raciocina dentro dele, tá bom? Então, tem várias fases. E se vocês começarem a pensar, vocês também agem dessa maneira. Todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, agem desta maneira. Eu estou mostrando aqui na questão ambiental.
Mas isso também se reflete em outras questões, tá? O modelo não é muito diferente para um consumidor normal, tá? Então prestem atenção. A primeira coisa que acontece no consumidor verde é a percepção. Opa, está acontecendo alguma coisa. Opa, será que eu preciso mudar de comportamento? Então, isso se chama percepção. Eu começo a perceber à minha volta que alguma coisa está acontecendo e que talvez eu precise mudar de comportamento. E daí eu vou para a fase de envolvimento. No nosso caso, envolvimento ambiental. Eu vou ter que adquirir motivação, razão, aprendizado. Eu vou ter que aprender sobre aquilo. Opa, percepção, alguma coisa está acontecendo em relação ao meio ambiente. Eu não aprendi nada ainda. Eu não motivei, eu não tenho razão nenhuma. Eu só tive uma percepção. Daí eu coloco na minha cabeça que eu preciso aprender, que eu preciso me motivar. Isso é envolvimento. E daí eu vou atrás desta motivação, razão e aprendizado. Terceira etapa. Estão percebendo, gente? E daí, a partir da motivação, aprendizado e razão ambiental, eu crio o que a gente chama de memória ambiental, onde que aqueles assuntos vão entrando dentro da minha mente e eu começo a agir em função disto. E daí eu tenho uma mudança na crença, na atitude e no comportamento ambiental. Ah, gente, a partir do momento que eu tenho mudança na crença, atitude e comportamento, eu tenho uma outra personalidade, tá? Compreenderam? Então eu começo, vamos lá, vamos repetir. Eu começo pensando, opa, tem alguma coisa de diferente em relação ao meio ambiente. Isso é percepção ambiental. E daí eu fico assim, pô, mas eu preciso me envolver mais. Envolvimento ambiental. Mas para me envolver, eu preciso ter motivação, razão e aprendizado. Então eu vou atrás desse conhecimento. E quando eu adquiro esse conhecimento, eu acabo construindo o que a gente chama de memória ambiental dentro da nossa cabeça. Então, mesmo que vocês não saibam, mas as atitudes de vocês vão começar a ser feitas no dia a dia pensando em meio ambiente. Então, por exemplo, quando eu estou na rua, Curitibano é famoso para isso. Quando eu estou na rua, abro uma bala, como uma bala, eu jogo papel de bala no chão? Não. Eu guardo no meu bolso e espero chegar num lugar onde tem um lixo. Eu faço isso sem pensar. Por quê? Eu já tive uma percepção ambiental, envolvimento, aprendizado e agora estou aplicando a minha memória. Isso é mudança de crença, é mudança de atitude e é mudança de comportamento. Isso é mudança de personalidade ambiental. Gente, este processo é longo. O ideal é que esse processo seja feito desde pequenininho, tá? É o que a gente chama de educação ambiental. Mas como que funciona exatamente esse processo? Eu vou mostrar alguns desenhos aqui para vocês terem uma percepção melhor de como funciona esse processo. Bom, vamos lá. O envolvimento ambiental. Como que funciona o processo de percepção ambiental que vai nos levar ao envolvimento e à memória ambiental? Primeiro lugar, pensem nesse funil aqui. Esse funil eu vou colocando coisas e elas vão se tornando cada vez mais específicas, tá? Então, primeiro, eu tenho uma informação ambiental. Eu ouço alguma coisa. Opa, deu um acidente ambiental lá em tal lugar, em Mariana. Lá, se lembram da barragem de rejeitos de Mariana? Acabei de publicar um artigo sobre aquilo, gente, em uma grande revista internacional. Você tem uma informação ambiental. Daí você vai ser exposto àquela informação. Vão falar cada vez mais, porque o problema foi gigantesco, atingiu muita gente. E com isso vocês vão criando uma atenção maior. Não adianta eu só ter uma informação ambiental. Opa, estourou
um aterro lá de rejeitos em Mariana e foi, matou gente e tal. Se eu falar isso muitas vezes, eu vou ter uma exposição maior sobre isso. E daí eu vou criar uma atenção. A atenção não se cria falando só uma vez. É muito difícil. A não ser que a pessoa já tenha uma predisposição, uma percepção anterior. No nosso caso, uma percepção ambiental anterior já formada. Entenderam? Então, primeiro eu tenho a informação. Segundo, eu tenho o aumento da exposição a aquela informação. E isso vai me prender a atenção. Pensem, isso acontece com vocês, gente. Acontece com vocês também. Acontece comigo. Isso é um fator natural do ser humano. Depois disso, eu começo a interpretar os fatos. Mariana, o aterro lá de rejeitos em Mariana. Eu tive uma informação, mas acabou passando mais e mais e mais na mídia, nas redes sociais, exposição. Com isso, eu comecei a prestar mais atenção. Pô, mas esse treco aí deve ser importante. E daí, com essa atenção, eu comecei a interpretar. Oh, morreram tantas pessoas, o Rio Doce morreu, tantos quilômetros contaminados, e assim por diante. E daí isso faz com que eu tenha uma memória ambiental. Com certeza, o desastre de Mariana é fácil vocês se lembrarem, porque vocês já passaram por esse processo de percepção ambiental e interpretaram. E daí vocês adquiriram a tal memória ambiental. A partir de agora, vocês têm uma outra percepção. Quando vocês ouvem falar de uma barragem, de um aterro de rejeitos, vocês já vão pensar, Mariana, pode explodir, pode contaminar um monte de coisa, pode matar um monte de gente, pode matar um monte de animais, e assim por diante. Vocês já têm uma memória, e essa memória vai fazer com que vocês mudem a atitude, as crenças e o comportamento de vocês. Não é lógico, pessoal? Eu acho isso lógico, eu acho isso fantástico. Né? Inclusive, a gente pode até fazer mais pesquisas sobre isso, se vocês quiserem. Essa memória ambiental ela é bem interessante, gente. Porque assim, eu primeiro tenho informações ambientais. Essa informação ambiental, ela primeiro provoca o que a gente chama de memória temporária. Eu estou falando de uma simples informação. Ela vai dar uma memória temporária. Isso significa que eu vou ter na cabeça por um certo determinado tempo. Um certo tempo. Pode ser pouco ou mais tempo, vai depender do indivíduo, mas é uma memória temporária. Quanto mais eu fico exposto àquela informação, eu vou criando outros tipos de memória. Por exemplo, depende do caso, eu posso ter memória sensorial, cheiro, visão. Né? No caso de Mariana, qual é a memória sensorial? Visão. Visão, por quê? Eu vi imagens, eu vi mais imagens, eu vi mais imagens, eu vi mais imagens. E daí, este aumento de exposição, junto com a memória temporária, a memória sensorial, vão provocar o que a gente chama de memória permanente. E vocês não vão mais esquecer do caso de Mariana, tá? Não é lógico isso, gente? Em vez de vocês decorarem isso, pensem. Não é assim que acontece para cada um de vocês? Então, vamos prestar mais atenção. E daí, a gente pode ter dois grupos diferentes quanto a essa questão de percepção e mudança de comportamento. Aqueles que têm alto envolvimento ambiental e aqueles que têm baixo envolvimento ambiental. Então, começa aqui embaixo, vejam ali. Comunicação ambiental. É o mesmo caso de informação ambiental. Daí vocês têm fonte, mensagem, canal. Vocês têm diferentes meios para passar essa informação ambiental. Tá? Daí, na fase seguinte, vocês vão expor
E as pessoas vão começar a ficar atentas e compreender aquela memória. Só que nem todos vão fazer ou vão ter o mesmo envolvimento final. Alguns vão ser submetidos àquilo e vão ter um alto envolvimento e outros um baixo envolvimento. Isto depende de cada um, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm baixo envolvimento, elas vão mudar a sua crença? Vão. Vão mudar o seu comportamento? Até vão. E vão mudar a sua atitude? Até vão. Só que a resposta delas não é profunda. A mudança de crença, mudança de comportamento e mudança de atitude vão ser mais superficiais. Elas, em muitas coisas, ainda vão manter o mesmo comportamento anterior. Essas pessoas a gente chama de pessoas de baixo envolvimento ambiental, apesar de terem passado pelo mesmo processo anterior de comunicação, atenção e compreensão. Agora, tem outras pessoas que, quando submetidas à comunicação, né, à informação, à exposição e à atenção, elas têm respostas cognitivas muito específicas e mais intensas. Isso vai fazer com que elas mudem muito fortemente de crença e atitude ambiental. E a mudança de crença e atitude muda todo o comportamento ambiental delas. Qual é a diferença entre esses dois grupos? As respostas cognitivas, as respostas de ação que as pessoas vão fazer. Então, as pessoas de alto envolvimento têm respostas muito mais intensas e extensas. As pessoas de baixo envolvimento têm respostas mais simples, menos intensas e menos extensas. Normalmente, as pessoas de baixo envolvimento, elas têm respostas só em algumas áreas. Por exemplo, isso eu já notei muito nas pessoas, né, principalmente depois que eu comecei a estudar comportamento do consumidor verde, é que as pessoas de baixo envolvimento tendem a ver mais o erro dos outros em relação ao meio ambiente do que os próprios erros. Gente, essas foram as influências internas no modelo de comportamento do consumidor verde de Hawkins e colaboradores, tá? Mas a gente também tem influências externas. O que externamente vai fazer com que o consumidor mude o seu comportamento? Ou o que externamente vai fazer com que o consumidor molde o seu comportamento? Essas são as chamadas influências externas no consumidor verde. Vamos ver um pouco mais dessas influências? Olha só, tem várias. Cultura, fatores demográficos, estado social, grupo de referência, família e etc. Gente, coloquem para vocês. Coloquem. Eu acho que eu nem precisaria explicar esse slide direito. É só vocês olharem e começarem a pensar para vocês. Tá? Status social. Rico tem que ter isso, tem que se comportar daquela maneira. Rico falando palavrão não pode. Quem fala palavrão é pobre. Não é? Não é isso, gente? Não é isso que se pensa? Grupo de referência. Eu pertenço a um grupo de motoqueiros, então eu sou motoqueiro, eu vou ter barba, eu vou usar óculos escuros, eu vou andar naquelas motos toda maluca e etc. Ou meu grupo de referência é o grupo do futebol. Então eu vou falar o tempo todo de futebol, eu só vou pensar em futebol. O meu grupo de referência é família. Então eu vou sair com a minha família, não com os meus amigos, não para beber. Eu vou me divertir com os meus filhos, né? Eu vou refletir o comportamento dos meus pais. Cultura, gente, cultura. Cada país tem sua cultura e a gente deve respeitar a cultura de cada país. A cultura são os comportamentos de cada grupo social. Fatores demográficos também, né?
Quanto maior a concentração de pessoas, por exemplo, uma cidade, elas vão agir de uma maneira. Quanto menor a concentração de pessoas, elas, por exemplo, no campo, vão agir de outra maneira. Então, são vários fatores que vão influenciando externamente a cabeça das pessoas. E daí vai moldar o comportamento dela. Então, isso age em conjunto com as influências internas. Por isso que a gente coloca influências externas por fora, influências internas por dentro. Porque fatores demográficos, status social, cultura, família, subcultura, grupos de referência, etc., vão entrar na cabeça do consumidor, mudando a percepção ambiental, o envolvimento ambiental e assim por diante. Se você está numa cultura, num grupo de referência que não tem nada a ver com o meio ambiente, que não se preocupa com o meio ambiente, o teu pensamento interno, a tua influência interna vai ser diferente, tá? Então a gente tem que, a gente é moldado por o que acontece em volta e como a gente é, pega essa informação, como que a gente acolhe esta informação. Vamos pegar um exemplo bem prático, gente. Um exemplo bem prático. Tem um modelo de comunicação de significado cultural e ambiental para produtos, feito pelo Moen Minor em 2003, que é ainda extremamente válido. Eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Por favor. Eu só estou tentando mostrar para vocês como que se dá essa transferência de fora para dentro. Influência interna, perdão, influência externa, para daí mudar para influência interna. Então, o que eu posso fazer em relação a produto? Eu tenho um produto verde, um produto com menor impacto ambiental, um produto diferenciado. Como que acontece essa transferência de comunicação e daí a aquisição pelo consumidor final? Então vamos começar aqui em cima, olha lá. Mundo culturalmente constituído. Então eu tenho uma cultura específica. Vamos dizer assim, uma cultura ambiental. Junto com essa cultura, eu tenho a natureza e o seu significado para determinada cultura. Então, eu tenho um mundo que tem uma sociedade, por exemplo, que tem uma ideia, que tem uma cultura que é ligada ao meio ambiente. Esta ideia, esta cultura ambiental, ela transfere o seu significado para produtos. Ela não fica só no etéreo, na ideia, né, no abstrato. Essa cultura ambiental, a partir do momento que a gente tem essa cultura ambiental, isso depende de valores externos e valores internos, tá? Fatores externos e fatores internos. Ela vai transferir o seu significado para um produto. Então, eu vou começar a associar um certo produto àquela cultura, àquele significado ambiental. Eu também posso fazer uma associação com produto e meio ambiente, por exemplo, uma ONG ambientalista, Greenpeace e assim por diante. Opa, este produto ele foi feito pela Greenpeace que luta pelo meio ambiente. E a gente tem uma cultura ligada a meio ambiente. Então eu transferi o significado da cultura para um produto. Eu posso transferir o significado de um grupo de pessoas para um produto. E daí depois disso, aquele produto, no caso a camiseta, ela já tem, ela não é uma simples camiseta. Ela é uma camiseta que tem um significado. É um significado que eu quero ter na minha vida. Então eu vou ter transferência de posse. O consumidor, a partir do momento que ele vê naquele produto o significado ambiental que culturalmente ele já tinha, ele vai adquirir aquele produto. Então o consumidor adquire o produto que lhe traz um significado cultural e ambiental. É a mesma coisa. Eu sou roqueiro, vamos lá, rock pesado. Daí eu vejo uma camiseta de um grupo específico de rock que eu gosto. Aquela camiseta não é mais só uma camiseta.
ela significa aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Opa, vou comprar. Então eu tive uma transferência de significado para a camiseta e depois, quando a camiseta mostrou o significado, que é minha vida, que é o que eu gosto, eu vou ter transferência de posse. Eu vou comprar aquela camiseta. Legal, né, gente? Olha, pensem bem nisso. Gente, isto é extremamente importante. Então, voltando para o modelo de consumidor verde do Hawkins e colaboradores em 2007. A gente já viu influências externas e influências internas. Agora vamos ver um pouco de autoimagem e estilo de vida, né? Junto, lembrando, depois que o consumidor sofre influências externas e internas, constrói sua autoimagem e estilo de vida, daí ele vai tomar a decisão se ele compra ou não aquilo. Se aquilo traduz as necessidades e os desejos dele. Vamos ver então um pouco de autoimagem? Olha só, autoimagem, gente, estilo de vida, eles dependem de dois grandes fatores. Os fatores citacionais, quer dizer, o que está acontecendo comigo naquele instante, e daí entra diretamente a autoimagem e estilo de vida, e os estímulos de marketing. O que significa isso? Não é que você vai forçar o consumidor a comprar aquilo que ele não quer. Não é isso. Estímulo de marketing é dizer para o consumidor, depois que ele já sofreu influência interna, externa, autoimagem e estilo de vida, que o teu produto ele significa aquilo que você quer. Simplesmente isso. Você não consegue, com marketing, fazer com que o consumidor compre aquilo que ele não quer. Ele vai comprar aquilo que ele quer. O problema é depois ele saber se ele vai usar ou não. Ah, eu quero uma Ferrari. Ótimo, eu também quero uma Ferrari, mas se eu vou usar a Ferrari ou não, é outros 500, tá, gente? Então, o estímulo de marketing, ele não força o consumidor a comprar aquilo que ele não quer, mas o estímulo de marketing, ele é baseado nas influências internas, externas, autoimagem e estilo de vida. Só depois disso, que o consumidor formou tudo isso dentro dele, é que o estímulo de marketing vai funcionar para o consumidor comprar, tá? Porque o estilo de marketing, ele só reflete aquele produto como necessidade e desejo do consumidor. Mas quem constrói necessidade e desejo? Não é a empresa, não é o marketing, é o próprio consumidor, tá? Isso é super interessante. Olha só, Hawkins e colaboradores fizeram uma teoria sobre a autoimagem. E eles chegaram a que existem 4 tipos de autoimagem. Autoimagem real. Eu, quem eu sou agora e como eu sou realmente naquele instante. Autoimagem ideal. Quem eu gostaria de ser. Autoimagem particular. Quem sou ou gostaria de ser para mim mesmo. É diferente do que a autoimagem ideal. Porque a autoimagem ideal, normalmente a gente coloca quem eu gostaria de ser, mas para a sociedade. A autoimagem particular é aquilo quem eu sou ou gostaria de ser para mim mesmo, independente do pensamento dos outros. Né? E a autoimagem social é como sou visto pelos outros ou como gostaria de ser visto pelos outros. Então tem até uma certa ligação com a autoimagem ideal, tá? Como os outros me veem e como eu gostaria de ser visto pelos outros. Gente, isso é muito importante. Por quê? Se a pessoa tem uma autoimagem real, ela vai comprar produtos que ela está precisando para agora, para o tipo de comportamento dela. A autoimagem ideal e social, ela vai comprar produtos para se mostrar, para se inserir em um grupo
ou alguma coisa assim. Ou como eu sou visto pelos outros, eu sou visto como CDF, como simplório, e eu não gostaria de ser assim. Eu tenho uma outra imagem ideal. Eu gostaria de ser visto como parte integrante daquele grupo. Daí eu vou comprar uma camiseta, eu vou comprar uma roupa diferente, eu vou comprar uma moto, eu vou comprar um carro assim, assim, assado. Vou começar a ir em tais lugares. Porque eu gostaria de ser visto de outra maneira. Gente, qual a autoimagem de vocês? Pensem bem, respondam com calma. Olhem todas essas e respondam com calma. Professor, como que isso influencia no consumidor verde? Influencia muito. Porque dependendo do tipo de imagem dele, ele vai consumir ou não vai consumir. Vai consumir mais produtos verdes ou menos produtos verdes. Tá? Isto se une a outra coisa que a gente chama estilo de vida. É o modo como o indivíduo vive. Mas vejam só, o estilo de vida ele é dado, ele é refletido pela autoimagem da pessoa. E essa autoimagem, esse estilo de vida são construídos pelas experiências do passado, características intrínsecas como a pessoa é dentro dela mesma e a situação atual. O estilo de vida pode se demonstrar de uma forma individual, cada um tem seu estilo de vida, um diferente do outro, ou pequenos grupos, né, onde que pessoas com o mesmo estilo de vida, com os mesmos interesses, se unem, ou mesmo ser um grande segmento de mercado, onde grandes grupos vão ter o mesmo estilo de vida, vão pensar da mesma maneira. Gente, estilo de vida são ações e comportamentos que as pessoas tomam em relação ao mundo externo delas. Personalidade é algo próprio, é uma perspectiva interna. Eles têm ligação sim, mas são coisas diferentes. Você pode ter uma personalidade em outro estilo de vida, mas normalmente a gente tem uma personalidade ligada ao mesmo estilo de vida. E quando eu uno autoimagem e estilo de vida, junto com as influências internas e influências externas que a gente viu anteriormente, se formam as necessidades e desejos meus como consumidor. Então, voltando para o modelo de comportamento do consumidor verde, Hawkins e colaboradores de 2007, então eu tenho influências externas, como fatores demográficos, estado social, cultura, família, subcultura, grupos de referência, que vão atuar em mim como indivíduo. Eu também tenho influências externas, coisas que eu vou desenvolver dentro de mim mesmo, começando com a percepção ambiental, envolvimento, motivação, aprendizado, memória, mudança de crença, atitude e comportamento que vão construir a minha personalidade ambiental. Eu também tenho a autoimagem e estilo de vida, que isso é intrínseco de cada pessoa e da relação dela com o meio em volta, são os fatores situacionais. E a partir daí nós podemos utilizar estímulos de marketing para satisfazer aquilo que o consumidor verde quer. Tudo isso formam as necessidades e desejos daquele consumidor verde. Mas ele ainda não comprou. Ele precisa tomar a decisão sobre se ele vai comprar ou não. E essa tomada de decisão a gente vai ver na aula que vem. Pessoal, pensem bem sobre o que a gente conversou na aula de hoje e reflitam como vocês agem. Este modelo é ligado ao consumidor verde, mas muitas coisas aqui são ligadas ao consumidor convencional, ao consumidor tradicional. Tá certo, pessoal? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e, por favor, podem entrar em contato. Tomem cuidado com o coronavírus. Quero ver todo mundo bem no próximo semestre. Tá certo? Um abraço a todos.